Bem-vindo ao canal Relatos Macabros. Se inscreva no canal e deixe o like. Aproveite o terror. O porão do vizinho. Era uma noite silenciosa quando recebi uma ligação inesperada. Era o Sr. Almeida, meu vizinho da casa ao lado. Ele parecia nervoso, quase desesperado, e me pediu ajuda para resolver algo urgente. Sem entender muito bem, aceitei ir até lá. Ao chegar, encontrei o Sr. Almeida na porta. Ele estava pálido, com as mãos trêmulas, e murmurava coisas incompreensíveis sobre não poder fazer isso sozinho. O Sr. Almeida sempre foi reservado, quase recluso, e era raro ver alguém entrando ou saindo de sua casa. Mas havia algo em sua expressão que me fez hesitar, como se ele soubesse de algo que não estava contando. Desci ao porão. Ele me levou até a entrada de um porão nos fundos da casa. O lugar tinha um cheiro forte de mofo e a madeira velha da porta rangia ao abrir. É só ajudar a iluminar enquanto verifico uma coisa lá embaixo, disse ele, a voz quase um sussurro. Ao descer as escadas, o ar ficou mais denso. Uma lâmpada pendia do teto, emitindo uma luz fraca e vacilante. Olhei ao redor e logo de cara, notei marcas profundas nas paredes. Pareciam arranhões, marcas feitas por mãos, como se alguém tivesse tentado subir as paredes do porão em algum momento. Engoli em seco. O Sr. Almeida murmurou algo sobre histórias antigas da família, e mencionou que ninguém deveria entrar naquele porão desde a morte de seu pai, anos atrás. A curiosidade misturada ao medo me fez continuar seguindo, mas quanto mais avançávamos, mais eu sentia que não estávamos sozinhos. A descoberta horrenda. Em um canto do porão, havia uma cadeira com correntes ao redor. A madeira estava gasta, e o chão abaixo dela parecia ter sido arranhado repetidamente. Perguntei ao Sr. Almeida o que era aquilo, mas ele apenas desviou o olhar. Ele se aproximou de uma velha arca de metal, dizendo que precisava encontrar um antigo documento de família. Mas ao abrir, ele encontrou algo completamente diferente. Dentro da arca havia pequenos objetos, uma boneca de porcelana com um rosto rachado, um velho diário e algumas fotos antigas. O diário parecia ser de alguém que morava na casa há muitos anos. Comecei a ler, e cada linha me deixava mais arrepiado. Falava sobre uma presença estranha no porão, alguém que conversava com a pessoa e que aprendia em suas próprias alucinações. O último registro falava sobre um olho que tudo via no fundo do porão. Enquanto lia, algo me chamou a atenção. Um ruído baixo, como se alguém estivesse respirando ali perto. Olhei ao redor, mas o Sr. Almeida parecia não ter notado. Você ouviu isso? Perguntei. Ele apenas balançou a cabeça, mas seus olhos estavam fixos no canto mais escuro do porão, onde a luz não alcançava. Uma presença invisível. Decidimos sair, mas ao tentarmos subir as escadas, a porta se fechou com um estrondo. O Sr. Almeida correu até a porta tentando abri-la, mas parecia trancada por fora. O pânico começou a tomar conta de nós. De repente, senti uma mão gelada tocando meu ombro. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. Era como se o próprio ar estivesse nos tocando. O Sr. Almeida começou a tremer e a murmurar coisas incompreensíveis, como se estivesse em transe. Ele repetia uma palavra: deixe-nos. Com o coração acelerado, tentei manter a calma, mas uma risada baixa ecoou pelo porão. Não havia mais dúvidas. Estávamos em companhia de algo que não era deste mundo. A escuridão final. O Sr. Almeida, em um momento de desespero, começou a gritar, chamando por alguém que parecia conhecer aquela presença. Papai, deixe-nos sair. Ele começou a chorar, e percebi que ele achava que o espírito do próprio pai ainda estava ali, preso àquela cadeira, repetindo a agonia que ele viverá em vida. De repente a luz oscilou e a lâmpada explodiu, mergulhando o porão na escuridão completa. Senti mãos invisíveis tentando me puxar para o fundo do porão, mas, no último segundo, a porta se abriu sozinha. Corremos para fora e ao olhar para trás, vi uma sombra encostada na porta, nos observando com olhos que brilhavam como brasas. O Sr. Almeida nunca mais voltou ao porão, e depois daquela noite, ele se mudou sem dar explicações. Conclusão. Fiquei com a memória daquilo que vi, da sombra que parecia assistir e proteger o segredo do porão. Nunca mais entrei naquela casa e até hoje evito lembrar daquela noite. O porão do avô. Após o falecimento do meu avô, a casa antiga que ele deixou para minha família parecia mais um mausoléu do que um lar. A estrutura de madeira rangente e as paredes cobertas de musgo tinham uma aura de mistério que sempre me fascinou e aterrorizou. Durante minha infância, o porão sempre foi um lugar proibido. Meu avô, um homem rígido e silencioso, nunca permitiu que ninguém entrasse lá, e suas poucas menções sobre o local eram envoltas em um ar de segredo. No dia do funeral, enquanto observava o caixão sendo levado, uma sensação estranha tomou conta de mim.
A dor da perda era profunda, mas algo mais perturbador começava a crescer dentro de mim, uma curiosidade insaciável sobre o porão. Lembro-me de como eu costumava ouvir os sussurros e os gemidos vindos de baixo, especialmente nas noites de tempestade. As crianças da vizinhança sempre falavam sobre o que poderia estar escondido lá embaixo, e muitas delas contavam histórias de fantasmas e espíritos. O temor do desconhecido alimentava minha imaginação. Após o enterro, fui à casa para limpar e organizar as coisas. Meu pai e minha mãe estavam ocupados, e eu encontrei um momento de solidão. Olhando para casa, as memórias inundaram minha mente. Lembrei-me das histórias que meu avô contava sobre sua juventude, mas também das expressões de medo que ele demonstrava ao falar sobre o porão. Em um impulso, decidi que era hora de descobrir o que realmente havia ali. A porta do porão estava trancada, mas com um pouco de esforço, consegui forçar a fechadura. A madeira rangia ao se abrir, e o cheiro de mofo me atingiu em cheio, como um golpe. A escuridão do porão era palpável, e a única luz que entrava vinha de uma pequena janela coberta por uma camada espessa de poeira. O espaço estava cheio de sombras que dançavam, criando formas estranhas nas paredes. À medida que descia as escadas, cada degrau rangia sob meu peso, como se o próprio porão estivesse protestando contra minha presença. O ar estava denso e frio, e uma sensação de opressão tomou conta de mim. Quando finalmente pisei no chão do porão, uma onda de nostalgia e medo me invadiu. Tudo parecia estar empoeirado, como se o tempo tivesse parado ali embaixo. Meus olhos se ajustaram à escuridão e comecei a explorar. Havia caixas empilhadas cobertas por uma fina camada de poeira, e móveis antigos jogados em um canto. No centro, uma mesa de madeira escura sustentava um velho baú, aparentemente intacto. Atraído, me aproximei e tentei abri-lo. A tampa estava travada, mas a curiosidade era maior que o medo. Usei um pedaço de madeira para forçar a abertura. Assim que o baú se abriu, uma nuvem de poeira saiu de dentro, como se o próprio baú estivesse exalando seu segredo. Dentro encontrei objetos que pertenciam à minha avó, uma velha boneca de pano, um vestido de noiva desbotado e, surpreendentemente, um diário. A capa era feita de couro, e o título estava quase apagado, mas consegui ler Diário de Clara. Era o nome da minha avó. Enquanto folheava as páginas do diário, percebi que ele estava repleto de anotações sobre a vida na casa e principalmente sobre o porão. Clara descrevia em detalhes suas ansiedades e medos, e logo percebi que ela acreditava que o porão guardava algo maligno. Os relatos se tornavam cada vez mais perturbadores, revelando uma história de amor, perda e uma presença que não deveria estar ali. Em uma das passagens, Clara mencionou um espírito que parecia vagar pela casa. Ela falava de vozes sussurrando seu nome e sombras que se moviam por conta própria. O tom de suas palavras era de desespero, como se ela estivesse lutando contra uma força invisível. As páginas estavam manchadas de tinta borrada, e a última frase que consegui ler dizia: "Nunca entre no porão à noite. É lá que ela espera por mim." O medo começou a se espalhar pelo meu corpo. Era como se o porão tivesse uma vida própria, alimentando-se do medo e da dor daqueles que lá entravam. Mas a curiosidade era forte, e eu precisava saber mais. Continuando a ler, percebi que Clara descrevia um ritual que ela acreditava poder libertar o espírito que a atormentava. Clara mencionou um ritual de libertação que deveria ser realizado na noite de lua cheia, quando o véu entre os mundos era mais fino. O ritual envolvia acender velas e recitar uma série de palavras que, segundo ela, poderiam apaziguar o espírito. No entanto, a última entrada do diário foi como uma facada no meu peito. Clara estava claramente perturbada, e suas palavras finais eram uma súplica: "Se você encontrar este diário, saiba que o que está preso no porão não é algo que deve ser libertado." Fechei o diário e olhei em volta, sentindo que o porão estava mais gelado agora. A ideia de realizar o ritual começou a se formar na minha mente, mas uma voz interior me dizia para sair dali imediatamente. Antes que eu pudesse tomar uma decisão, ouvi o barulho de passos vindos de cima. O medo tomou conta de mim. Quem mais estaria na casa? A porta do porão estava trancada, e eu sabia que estava sozinho. O som se aproximava, mas antes que pudesse me mover, a porta do porão se abriu lentamente, revelando uma sombra. Eu não conseguia ver o rosto, mas uma sensação de terror tomou conta de mim. O ar parecia espesso e difícil de respirar. Decidi que era hora de sair. Peguei o diário e corri escada acima, mas quando cheguei à porta, ela se fechou com um estrondo. A sombra estava agora mais próxima, e eu podia ver uma figura feminina, com cabelos longos e desgrenhados, olhando para mim. Era a imagem de uma mulher que eu conhecia, mas que não reconhecia. Os olhos dela eram vazios, e sua expressão era de desespero. Comecei a gritar:
mas nenhum som saía da minha boca. O pânico tomou conta de mim, e tentei abrir a porta, mas estava presa. A figura avançou, e eu senti um frio extremo em volta de mim. Ela levantou a mão, e eu percebi que suas unhas eram longas e afiadas como garras. Lutei para recuar, mas a porta ainda estava trancada. Com um último esforço, consegui girar a maçaneta e a porta se abriu, permitindo que eu saísse para a segurança do corredor. Mas a sensação de segurança foi efêmera. Assim que olhei para trás, vi a figura parada na entrada do porão, seus olhos brilhando na escuridão. Uma onda de tristeza e solidão emanava dela, e em um impulso eu a chamei pelo nome da minha avó. Clara! Gritei. Para minha surpresa, a figura hesitou. Uma expressão de reconhecimento cruzou seu rosto, e ela se aproximou um pouco mais. Clara, é você? Perguntei, a voz trêmula. A figura parou e olhou diretamente para mim, e algo dentro de mim sentiu uma conexão inexplicável. Eu não sabia se estava sonhando ou se estava prestes a ter um colapso mental, mas continuei a falar. E o que aconteceu com você? Por que você está presa aqui? Ela não respondeu, mas pude sentir a dor em seu olhar. A atmosfera pesada ao nosso redor parecia vibrar com a energia de emoções reprimidas. Clara gesticulou para o porão, como se quisesse me mostrar algo. Hesitante, voltei a olhar para o espaço escuro. Algo me dizia que para entender o que estava acontecendo, eu precisava descer novamente. Voltei para o porão e Clara me seguiu, mas sua forma parecia mais sutil agora, como uma névoa se entrelaçando com a escuridão. A porta se fechou atrás de mim, mas desta vez não senti medo. Em vez disso, havia um sentimento de determinação em meu coração. Comecei a examinar o espaço, focando em um canto onde havia um altar improvisado, coberto de velas derretidas e objetos pessoais, como fotografias de Clara e meu avô em momentos felizes. Era ali que o ritual deveria ter sido realizado. Olhei para Clara, e ela fez um gesto que parecia indicar que eu deveria acender as velas. Hesitante, procurei fósforos entre os objetos e após alguns momentos, encontrei um. O som do fósforo riscando ecoou pelo porão, e as chamas das velas começaram a dançar, lançando luz sobre as paredes. Conforme as velas acendiam, uma mudança na atmosfera se fez sentir. A escuridão parecia recuar, e uma leve brisa fria soprou pelo porão, como se algo estivesse se movendo. Clara parecia mais presente, seus contornos se definindo à medida que as chamas iluminavam o espaço. O que você precisa? Perguntei, olhando nos olhos dela. Ela apontou para o diário que eu ainda segurava. Entendi que ela precisava que eu completasse o ritual que não teve a chance de realizar. Com um profundo suspiro, comecei a recitar as palavras que Clara havia escrito. Cada sílaba ressoava como um eco em um espaço vazio. À medida que falava, senti a energia ao nosso redor aumentando, e o ar ficou denso e vibrante. Mas quando cheguei à parte final do ritual, uma onda de medo atravessou meu corpo. Clara começou a tremer, e a luz das velas começou a oscilar freneticamente. Clara, o que está acontecendo? Perguntei, mas ela parecia estar em dor. Não faça isso. Sussurrou uma voz atrás de mim, e virei-me rapidamente. A sombra que tinha visto antes agora estava mais definida e desta vez, parecia agressiva. Era como se outra força estivesse se manifestando, tentando impedir que eu completasse o ritual. A atmosfera ficou pesada, e o ar ficou carregado de uma eletricidade inquietante. A figura sombria lançou um grito, e eu percebi que a presença de Clara estava sendo ameaçada. Clara, eu não vou deixar você aqui! Gritei, recuando um passo. O diário estava pesado em minhas mãos, e eu sabia que precisava fazer uma escolha, completar o ritual ou proteger minha avó. Com um impulso de coragem, decidi interromper o ritual. Chega, gritei, fazendo as palavras ecoarem em todo o porão. Você não pode ficar presa aqui, Clara. Você pertence à luz. O ambiente começou a tremer e a figura sombria hesitou. A presença de Clara se intensificou, e ela começou a brilhar com uma luz suave. Eu poderia sentir sua força se fortalecendo, como se estivesse lutando contra as correntes que a prendiam. O espírito sombrio, agora enfraquecido, começou a recuar, e uma onda de alívio me envolveu. Vá! Gritei, com todas as forças que tinha. Você não vai ganhar! As velas começaram a brilhar intensamente, e o porão foi preenchido com uma luz ofuscante. A figura sombria lançou um último grito antes de desaparecer em um turbilhão de sombras. Clara estava livre, e ao olhar para ela, vi um sorriso de gratidão em seu rosto. Obrigado. Sua voz era suave e tranquila, como um sussurro ao vento. Ela começou a se dissipar, mas não sem antes me dar uma última olhada cheia de amor e reconhecimento. Não se esqueça de mim, ela murmurou, e em um instante a luz a envolveu completamente. Quando a luz finalmente se apagou, o porão estava em silêncio.
O ar estava mais leve, e eu me sentia em paz. Saí do porão com o coração leve e a mente cheia de novas perguntas. A casa ainda guardava seus segredos, mas agora, havia um sentimento de esperança. Clara estava livre, e eu havia cumprido uma promessa. O porão do avô não era mais um lugar de terror, mas um espaço de liberação. Quando voltei para a sala, vi meus pais conversando, sem saber das experiências que eu havia vivido. O diário ainda estava nas minhas mãos, e eu decidi que iria preservar suas memórias, não como um fardo, mas como um tributo ao amor que uniu minha avó e meu avô. A partir daquele dia, a casa começou a parecer menos opressiva, e as memórias que antes eram assustadoras começaram a se transformar em uma celebração da vida e da conexão familiar. Eu sabia que Clara ainda estava comigo de alguma forma, e que ela sempre cuidaria de nós. As noites em que eu costumava ouvir sussurros agora eram preenchidas com o som suave do vento, como se a própria casa estivesse respirando aliviada. E sempre que eu olhava para o porão, sentia um calor familiar, lembrando-me de que o amor e a conexão nunca desaparecem, mesmo diante do desconhecido. E assim, a história do porão do avô tornou-se uma lenda familiar, um lembrete de que, às vezes, os lugares mais sombrios podem esconder os segredos mais brilhantes. O sussurro das sombras. Era uma noite comum, mas como muitas outras, havia algo no ar que deixava um pressentimento de que algo não estava certo. O céu estava coberto por nuvens pesadas, e a chuva caía em gotas grossas, ecoando no telhado da velha casa da minha família. Desde criança eu tinha ouvido histórias sobre o porão da casa, um lugar onde sombras dançavam e sussurros podiam ser ouvidos se você parasse para escutar. O porão era um espaço que em momentos de curiosidade me chamava, mas ao mesmo tempo eu temia os mistérios que ele guardava. A casa pertencia à minha família há gerações, e sempre houvera um certo misticismo ao seu redor. Minha avó costumava contar histórias sobre os antepassados que viveram ali e como, em algumas noites, podíamos ouvir as vozes deles sussurrando através das paredes. Mas ninguém falava sobre o porão. Era um assunto evitado, quase um tabu. Certa noite, enquanto a tempestade rugia do lado de fora, eu me vi incapaz de resistir à tentação de explorar o porão. Minha curiosidade superou meu medo. Armado apenas com uma lanterna e a determinação de desvendar os segredos do lugar, desci a escada de madeira rangente que levava ao porão. Cada degrau parecia gritar, como se a própria casa estivesse tentando me avisar para voltar. Quando cheguei ao fundo, a luz da lanterna iluminou um espaço escuro e empoeirado, cheio de caixas empilhadas e objetos antigos cobertos por lençóis brancos, como fantasmas congelados no tempo. O ar estava carregado de um cheiro mofado e úmido, e eu me perguntei se teria cometido um erro ao descer. Com o coração batendo forte, comecei a explorar. A luz da lanterna dançava sobre as paredes de pedra, revelando marcas e arranhões que pareciam ter sido feitos por algo ou alguém. O silêncio era quase palpável, mas, de repente, um sussurro fraco cortou o ar. Era como se alguém estivesse chamando meu nome, e por um momento a racionalidade me abandonou. O medo se espalhou em meu corpo, mas a curiosidade me impediu de voltar. É apenas o vento, disse a mim mesmo, forçando uma risada nervosa. Mas o sussurro se repetiu, desta vez mais claro, mais próximo. Ajude-me! A voz era fraca como um eco distante, e minha pele arrepiou. A lanterna tremeu em minhas mãos, mas algo me impulsionou a continuar. Segui a direção da voz, atravessando o porão em busca de sua fonte. À medida que me aproximava de uma pilha de caixas, senti uma onda de frio que parecia vir de dentro das paredes. A temperatura caiu drasticamente e eu poderia ver minha respiração se condensando no ar. Quando finalmente alcancei a pilha de caixas, um objeto chamativo atraiu minha atenção, um diário antigo desgastado pelo tempo e coberto de poeira. Hesitei antes de tocá-lo, mas a sensação de que eu precisava descobrir o que estava ali foi mais forte. Abri o diário, e uma onda de imagens e histórias invadiu minha mente. As páginas estavam repletas de relatos perturbadores sobre acontecimentos estranhos e inexplicáveis que ocorreram naquela casa. Conforme eu lia, percebi que as histórias eram de pessoas que, assim como eu, haviam descido ao porão e encontrado mais do que esperavam. Algumas falavam de sussurros, outras de figuras sombrias que se moviam nas sombras. Uma delas, porém, capturou minha atenção. Era a história de uma mulher chamada Sarah, que viverá na casa há muitas décadas. Sarah era conhecida por sua beleza e gentileza, mas também por um passado sombrio. Ela havia perdido sua família em um incêndio misterioso, e desde então começou a ouvir vozes no porão. As histórias contavam que uma noite, em um momento de desespero, ela decidiu realizar um ritual em busca de respostas sobre a tragédia que a assombrava. As páginas do diário revelavam detalhes sombrios sobre o que havia acontecido naquela noite fatídica.
Ao continuar lendo, as palavras começaram a se distorcer, e a luz da lanterna piscou, como se o próprio porão estivesse tentando me avisar. Em um momento de clareza, percebi que as vozes que eu estava ouvindo eram ecos de Sarah e de sua busca por um alívio que nunca encontrou. Então, a temperatura do ambiente começou a mudar. O ar ficou mais denso, e uma sombra se formou nas paredes do porão. Uma figura surgiu diante de mim, contornada pela luz fraca da lanterna. Era uma mulher, com um olhar perdido e triste. Você ouviu? A figura perguntou, sua voz ecoando como um lamento. Era Sarah, ou pelo menos seu espírito atormentado. Eu li seu diário, consegui dizer, a voz trêmula. Ninguém acreditou em mim, ela sussurrou, seus olhos fixos nos meus. Eu só queria saber o que aconteceu. O que realmente aconteceu naquela noite. O peso do luto e da dor emanava dela, e eu sabia que não estava ali apenas para ouvir sua história, mas para ajudá-la a encontrar paz. O que posso fazer? Perguntei, sentindo a urgência de libertá-la. Você precisa realizar o ritual novamente, disse Sarah, sua voz se tornando mais forte, mas também mais angustiada. Só assim poderei descobrir a verdade e finalmente descansar. Senti um arrepio na espinha, mas algo dentro de mim sabia que era minha responsabilidade ajudar. Assim como Clara antes dela, Sarah estava presa entre o mundo dos vivos e dos mortos, à espera de alguém que se importasse o suficiente para ajudá-la a encontrar seu caminho. Onde está o ritual? Perguntei, procurando no diário. Está nas últimas páginas. Mas tome cuidado, há forças que não querem que isso aconteça. Segui suas instruções, minhas mãos tremendo ao folhear as páginas. Assim que encontrei as palavras do ritual, o medo tomou conta de mim, mas a determinação de libertá-la era mais forte. A figura de Sarah parecia estar se desfazendo, como uma imagem desfocada. Faça rápido, ela implorou, sua voz ecoando com desespero. Comecei a recitar as palavras do ritual, a atmosfera ao meu redor mudando à medida que o ar se tornava mais pesado e a temperatura caía ainda mais. A lanterna tremulava, e a figura de Sarah parecia oscilar, como se estivesse lutando contra algo invisível. Ao final do ritual, uma onda de energia percorreu meu corpo, e uma força obscura se manifestou, interrompendo o que eu tentava fazer. A sombra que antes havia se formado agora era mais definida, e eu percebi que algo maligno estava tentando impedir Sarah de se libertar. O ambiente começou a tremer, e a casa parecia estar viva, como se estivesse reagindo ao conflito que ocorria. Não! Gritei, concentrando-me em Sarah. Você precisa ser livre. As palavras do ritual começaram a escorregar de minha mente, mas não podia desistir. O espírito de Sarah estava se dissipando, e em um último esforço, recitei as palavras mais rapidamente. A sombra rosnou, uma presença densa e ameaçadora que tentou me atacar. O porão estava em completo caos, e eu sabia que precisava terminar o que havia começado. Então, numa fração de segundo, as sombras que cercavam Sarah começaram a recuar. Com um grito de desespero, eu disse as últimas palavras do ritual, sentindo uma onda de luz percorrer o porão. A figura de Sarah começou a brilhar, sua expressão mudando de desespero para alívio. Obrigado, ela sussurrou, sua forma agora se tornando cada vez mais etérea. Eu posso finalmente descansar. Num instante a luz se intensificou, e a figura de Sarah desapareceu, como se tivesse sido absorvida pela luz. O porão ficou em silêncio, e a atmosfera pesada que me oprimia começou a se dissipar. Eu sabia que tinha conseguido. Desci a escada de volta para o andar de cima, meu coração batendo acelerado, mas uma sensação de paz me envolveu. A tempestade lá fora começou a se acalmar, e o som da chuva se tornou suave e tranquilizante. A partir daquela noite, o porão da casa se transformou de um lugar de terror para um espaço sagrado, onde as histórias e as memórias poderiam ser guardadas com amor e respeito. As sombras que antes dançavam nas paredes agora eram apenas ecos do passado, e a voz de Sarah finalmente havia encontrado paz. Eu decidi preservar o diário, não apenas como um testemunho das experiências que haviam ocorrido naquele espaço, mas como um lembrete de que a empatia e a compaixão podem superar até mesmo as sombras mais escuras. E sempre que olhava para o porão sentia